Eu entendo, presidente, que se eu recebi esse convite, e eu agradeço muito a oportunidade, e faço um agradecimento à Câmara dos Vereadores de Fortaleza, em nome do seu presidente, pela oportunidade de vir aqui, também foi pela oportunidade da gente dar uns pitagos aí, no sentido de... Precisa apagar a luz agora não, gente. Só... No sentido de mostrar... Pode acender as luzes. Os desafios que esperam a implantação do Plano de Governança Digital e mostrar também algumas lições aprendidas que nós tivemos lá, presidente, na Câmara dos Deputados, que poderão orientar em como não cometer alguns erros que nós cometemos e então ter uma implantação desse Plano de Governança Digital com todo o êxito que a proposta merece. De início, eu posso dizer que a proposta é bastante ousada, ela é abrangente, ela tem 4 eixos estratégicos, então, só pela ousadia, pela iniciativa, já merece os nossos aplausos. Quero dizer que é a primeira vez que eu ouço uma Câmara Municipal ter um programa de participação digital desse jeito. Das 5.800 câmaras que nós conhecemos, das informações que chegam lá em Brasília, é a primeira vez que eu ouço ter uma iniciativa. Uma outra coisa assim de assembleias já nos chegaram lá, também nada muito substancial. Então, pelo pioneirismo, acho que o projeto também já merece seus parabéns. Vou mostrar aqui rapidamente, presidente, antes de falar do Plano de Governança Digital, um pouquinho do E-Democracia. Agora pode desligar a luz. Pode apagar a luz. Eu penso que eu terei o quê? Uns 20 minutos, presidente? Tranquilo, tem tempo. Pode. Então, eu vou dividir então em 2 partes. Eu vou falar um pouco do E-Democracia e depois a gente comenta o Plano de Governança Digital. O E-Democracia, por que E-Democracia? Por que participação digital? A tecnologia de informação e comunicação e todo essa revolução que ocorreu principalmente a partir da década de 90, na verdade, ela tem instrumentalizado a sociedade a poder se organizar, a poder se expressar e a poder também sistematizar contribuições que podem ser utilizadas para diversos fins. E se muitas das empresas no mundo estão sabendo tirar proveito dessa chamada inteligência coletiva, o que está em jogo hoje em dia nas principais discussões no mundo de e-gov, quer dizer, de governo eletrônico, de gov 2.0, é em que sentido e de que forma as instituições públicas podem interagir com a sociedade, se beneficiando do grande capital social que a sociedade pode apresentar para desenvolvimento de políticas, para implementação de políticas e mesmo para avaliação de políticas, ou o que a gente pode também chamar de fiscalização e controle, ou controle social sobre políticas. Bom, a ideia do E-Democracia, então, é uma tentativa, é um experimento de tentar, por meio da tecnologia de informação, facilitar a interação da sociedade com uma instituição pública, talvez a mais oxigenada de todas, que é o Legislativo. Então, nós criamos um portal. Esse portal permite que os deputados, juntamente com a sociedade, possam discutir projetos de lei e não apenas só ouvir o que a sociedade pensa, mas receber dela ideias, boas ideias, informações sobre o problema público. E aí eu vou mostrar o primeiro slide, gostaria de pedir rapidamente, dizendo que nós entendemos lá que a sociedade, presidente, pode participar de várias formas. Inicialmente, expondo o problema público que se pretende atingir com todo projeto de lei, ou a grande maioria dos projetos de lei de políticas, pretendem apresentar alguma coisa nova para resolver um problema. Conhecer esse problema é essencial para os deputados, para os vereadores. Então, a sociedade pode apresentar sugestões, por exemplo, de como
como o que está vivenciando os problemas de saúde da sua região. Não precisa ser especialista em saúde para falar dos problemas de saúde. Mas é como nós vemos no gráfico, para propor soluções para os problemas de saúde, aí você precisa ter uma certa expertise. E vocês estão vendo no gráfico ali, então, que o número de pessoas pode se reduzir, que podem apresentar sugestões. Para ajudar a elaborar o texto legislativo mesmo, então a sociedade pode também participar desta fase, só que aí já reduz bastante o número de pessoas que podem participar, porque você exige uma certa expertise, você exige uma certa técnica. De qualquer forma, eu acho que qualquer experiência de participação digital pode tentar abranger essas diversas formas de participar em diversos momentos e para diversos fins. O próximo slide, por favor. Então, esse é o portal E-Democracia, funciona de forma muito simples. Você, com um simples cadastro, com nome e e-mail, e dizendo unidade de federação, isso é informação importante para os deputados, você pode começar a participar. Para acessar, para ler todas as discussões, não é preciso registro. Mas para participar, poder inserir comentários e etc., você precisa se cadastrar. O próximo, por favor. E nós funcionamos basicamente com 2 tipos de participação. Primeiro, o que nós chamamos das comunidades legislativas virtuais. Nós criamos um plano de discussão para certos projetos de lei de interesse da agenda legislativa. Então, por exemplo, uma discussão que está tendo lá muito forte, a política sobre drogas. Então, os deputados estão muito preocupados com isso e estão chamando a sociedade para participar. Então, dentro dessa política sobre drogas, o próximo slide, por favor. Esses são outros temas que estão sendo discutidos, crimes na internet, Plano Nacional de Banda Larga, política espacial. O Brasil está tentando fazer uma política espacial, regulamentação das lan houses, Estatuto da Juventude, foi uma experiência excelente que nós tivemos, onde as contribuições da sociedade, algumas delas foram acatadas pelos deputados e aprovadas na comissão temática. Falta ser aprovado no plenário ainda. Próximo slide. Bom, eu estava falando da política sobre drogas. Então, o que é uma comunidade virtual? É um conjunto de ferramentas que permitem com que os grupos sociais interessados nessa discussão possam apresentar suas sugestões. E, muitas vezes, o sujeito tem tempo e disposição e conhecimento para fazer todo um comentário com ideias, com argumentos, citando exemplos e etc. Mas tem outros, isso é importante frisar, esse ponto é importante frisar, e serve de referência aqui para o plano de governança digital desta Câmara, é que muitas pessoas não têm essa disposição toda, presidente, de participar, de perder lá meia hora do seu dia para fazer um comentário. Então, é importante também que a gente abra várias formas de permitir essa participação. Então, além dos fóruns, onde as pessoas vão lá e comentam, e discutem com outros, e tem bate-boca, e tem apresentação de argumentos e etc., tem também, por exemplo, a biblioteca digital, onde às vezes você tem um especialista que não tem tempo de participar, mas ele pode dar uma enorme contribuição. Então, ele simplesmente insere o seu estudo, ou um parecer que ele fez, ou um artigo que ele escreveu. Então, ele não precisa necessariamente reescrever. E outra forma de participar também é do Wikileges, que nós chamamos. Quer dizer, que na fase de redação final, as pessoas podem fazer contribuições em cima do texto. É o que nós estamos querendo fazer com o Código de Processo Civil, que semana que vem, estará aberto para consulta pública. As pessoas podem sugerir suas próprias alterações ou discutir as disposições do texto mesmo. Então, o que estou falando aqui? De que inclusive, tem gente que não quer fazer nada disso, quer só simplesmente dizer se concorda ou não concorda em certos pontos. Uma participação mais objetiva, ou poderíamos chamar de binária. O Parlamento do Congresso Nacional Chileno, a Câmara dos Deputados chilena,
presidente, eles têm lá um formato de participação que se chama senador virtual. Na verdade, desculpa, ela acontece no Senado chileno, que ela transforma o cidadão num senador e permite que ele tenha a possibilidade de pensar como senador. Então, os projetos que entram no Senado, tem uma equipe que transforma o texto desses projetos em perguntas, perguntas mais fáceis, porque a linguagem do texto legal é muito difícil. Então, eles transformam isso em perguntas. Por exemplo, tinha um projeto lá muito polêmico que falava assim dos maus tratos de animais. E a ideia era muito polêmica. Teve, às vezes, as questões não muito estruturais, mas que são muito polêmicas, que chamam mais a participação. Esse projeto foi recorde de participação, porque ele dizia o seguinte: animais, os cachorros vira-lata, por exemplo, que andam na rua, se eles cometerem algum ato, como, por exemplo, morder uma pessoa, a carrocinha teria o direito de castrá-los ou mesmo de matá-los. Seria uma forma de eutanásia para animais. Isso chamou a atenção dos grupos sociais, eles se organizaram e gerou uma enorme participação. E o tipo de participação que eles têm, e é isso que eu quero frisar aqui, é aquela participação que diz o seguinte: você é a favor da eutanásia de animais em certos casos? Sim, não, abstenho. Assim como vota um parlamentar. E você não tem possibilidade de discutir o assunto. Se, por um lado, isso é bom, porque permite que em 5, 10 minutos o sujeito manifeste sua opinião, e depois os senadores recebem esses relatórios, né, para ele serve como uma pesquisa de opinião. Por outro lado, não permite uma grande discussão, uma participação mais aberta, como está propondo o plano de governança digital aqui da Câmara, e como faz o E-Democracia também. Você quer saber não só se ele concorda ou não concorda, se o cidadão concorda ou não concorda, quer saber as ideias do cidadão, quer conhecer os argumentos, quer saber os prós e contras, os problemas, conhecer melhor o problema. Então, por exemplo, nós tivemos uma discussão, não é democracia, no projeto de regulamentação das lan houses. E havia uma tendência na discussão no sentido de que proibir o acesso de crianças às lan houses que estivessem trajando uniformes escolares, porque seria um bom indício de que eles estão matando aula para jogar videogame nas lan houses. Nisso levanta lá um colega que estava lá na discussão da democracia, acompanhando essa discussão, que era um dono de lan house do estado do Amazonas, e diz o seguinte: olha, discordo totalmente dessa disposição, porque eu tenho aqui clientes, crianças que chegam aqui domingo com uniforme escolar e não estão matando aula. É porque eles não têm outra roupa para usar. Então, isso foi muito importante para... Então, eles tiveram que mudar o texto e tentar adaptar a uma coisa que é muito importante. E só a democracia digital permite isso, que os diversos Brasis, com as suas diferenças, possam expressar suas formas de ver os problemas sociais, e os tomadores de decisão vão ter condições de tomar essas decisões de forma muito mais rica e muito mais, com mais sensibilidade, de acordo com a diversidade. Numa audiência pública, presidente, que é um sistema de participação mais convencional, bem, né, como aqui agora nós chamamos 5, 6 especialistas, às vezes 10, 12 representantes de entidades que têm interesse naquele assunto, não tem tempo para expor detalhes sobre uma determinada política. Isso a tecnologia de informação pode permitir. Próximo slide, por favor. E nós podemos entender que existem várias formas de participação, não é? Então, uma coisa que nós estamos fazendo lá na Câmara... Deixa eu virar para cá, que fica melhor. É a audiência pública interativa, em que há uma audiência, como agora, porque os deputados, e no caso aqui os vereadores, eles são líderes políticos. Alguns são especialistas em alguns assuntos, mas eles não necessariamente têm de ser especialistas em todos os assuntos. Por isso, eles precisam fazer audiências públicas para ouvir especialistas naquele assunto, poderem ter mais informações e poderem decidir melhor. Por consequência, também ouvir o que a sociedade pensa sobre aquele assunto. A ideia da audiência pública interativa é que a pessoa possa, numa mesma tela, ver, acompanhar a audiência
E tem um chat, uma discussão ao vivo, ou seja, que as pessoas do Brasil inteiro estão ali acompanhando, fazendo comentários, fazendo perguntas para os deputados que estão acompanhando isso também, porque em cada bancada lá das comissões tem uma telinha que ele permite ver isso. Tem alguns deputados, inclusive, que entram nessas conversações também. E, além disso, quem não gostar, e o colega Cristiano lá está acompanhando esse movimento, de que tem gente que não quer entrar num site público e participar, tem gente que não vai gostar, que não gosta de Câmara Municipal, que não gosta, que tem resistência à Câmara dos Deputados, então ele prefere participar usando, por exemplo, uma dessas ferramentas de redes sociais que se chama Twitter, que você, num espaço pequeno de 140 caracteres, você expressa a sua opinião. Então, nós fazemos também, mandamos as palavras-chave da discussão e as pessoas ficam participando no Twitter, acompanhando esse movimento, mas a gente baixa esse Twitter e permite que os deputados tenham acesso também. Então, a ideia é fazer uma audiência pública muito mais interativa e que as pessoas que não podem alcançar Brasília, que Brasília é um local longe, de difícil acesso, é caro ir lá e etc., elas possam também acompanhar, e não só acompanhar, participar do processo. O próximo slide, por favor. Existe também essa forma de enquete, em que as pessoas podem dizer se concordam com uma ideia ou com outra. Que tema legislativo você gostaria de discutir com os deputados? Você pode concordar com essas duas ideias. São várias ideias, mas ele coloca sempre duas ideias para serem comparadas. Você pode dizer que não gosta de nenhuma dessas duas ideias, e você pode acrescentar suas ideias, ou dizer que não gosta de nenhuma dessas duas. Tudo isso vai gerando uma inteligência dentro do sistema e permite que você, ao final, tenha uma lista de prioridades de ideias. Isso é bom para aquela pessoa que não tem tempo nem disposição de fazer uma participação mais intensa e mais aberta. Então, ela só diz sim ou não, discordo ou concordo. Próximo, por favor. Também pode passar. Bom, essa outra ferramenta também tem dado muito certo, porque existe um grande problema quando se fala em participação em casas legislativas, que é o seguinte: os parlamentares, eles têm uma vida muito ativa, um trabalho muito intenso. E, às vezes, o parlamentar não tem tempo para responder um questionamento. E muitos parlamentares querem fazer isso pessoalmente, não querem delegar isso para a sua equipe, porque são coisas que ele tem que emitir a sua opinião. E, muitas vezes, ele não tem tempo de fazer isso, de sentar, e nós sentimos essa dificuldade lá com os deputados. Então, as pessoas começam a participar, começam a postar questões, e começam a ficar chateadas de não ver que os deputados não estão lá respondendo e participando. E a gente tentava, presidente, fazer todo um trabalho com os deputados, mas é muito difícil para um parlamentar na sua vida. O senhor conhece muito bem aqui os outros vereadores. É uma vida intensa de reuniões, de ouvir movimentos, de acompanhar projetos. Então, é muito difícil para o parlamentar ter essa postura, né, de sentar, olhar um computador, escrever e etc. Então, nós descobrimos que o vídeo fórum pode ser uma solução para isso. E o que é isso? Que o deputado ele responde gravando um vídeo, que nós pegamos aí qualquer desses celulares que a gente chama de 3G, que é o smartphone. Né, hoje, presidente, é bom que o smartphone já não é mais para uma pessoa smart, uma pessoa esperta. Qualquer pessoa pode utilizar de forma muito fácil um telefone que tem várias facilidades. Uma delas é gravar um vídeo. Então, nós percebemos que você pega o deputado e grava um vídeo de 2 a 7 minutos, não muito mais que isso, e ele respondendo de forma oral, audiovisual, os questionamentos feitos por escrito dos internautas. Então, essa relação de diferentes mídias, audiovisual com texto escrito, tem funcionado muito melhor e tem permitido aos parlamentares entrar nesse mundo digital e fazer essa interação de um jeito que é mais cômodo para ele, que é muito mais fácil para o senhor vereador eu pegar aqui e gravar um vídeo do que o senhor sentar e escrever. Então, nós temos que entender também as dificuldades dessa interação. Eu queria... vamos passar o próximo slide. Eu queria... Isso é o deputado Reginaldo Lopes, respondendo um internauta por meio do vídeo. Ele leu, está com papel ali que foi impresso, sua assessoria imprimiu as postagens, ele leu e respondeu, inclusive citando o nome das pessoas. O próximo slide, por favor.
eu queria terminar, tem muita coisa para falar, mas eu queria terminar essa parte para eu pegar aqui e ainda falar um pouquinho. Você queria abusar aqui do meu tempo, porque eu também quero ouvir os outros colegas, de uma coisa que está muito embutida nesse plano de governança digital, e começou muito bem por isso, que é ter esse espírito de trabalho colaborativo, de se ouvir, de construir o projeto de forma colaborativa, ouvindo a sociedade. O E-Democracia não começou assim, não. A gente já veio com um projeto, esse projeto foi apresentado, recebemos críticas, sugestões, e depois nós fomos incorporando esse espírito colaborativo no decorrer do projeto. Hoje o E-Democracia é muito mais aberto do que era. Então tem lá um fórum para discutir só o E-Democracia. Dentro do E-Democracia, um fórum para discutir o E-Democracia, onde, sem moderação, qualquer pessoa posta a crítica que for. Só não pode falar palavrão. Tirando isso, qualquer crítica é postada imediatamente. Não tem moderação, censura. E nós entendemos que, na verdade, esse espírito colaborativo é o que faz as pessoas se engajarem no projeto. E nós procuramos, então, incentivar esse espírito colaborativo de outras formas. Uma delas é na própria montagem da discussão. Então, por exemplo, nós criamos um exemplo muito simples, eu acho que pode passar para o próximo slide, por favor, que eu acho que já vai mostrar. Quando nós criamos a discussão sobre drogas, tinha esse slide, tinha esse ícone, que chamava Drogas Não. E um internauta colocou, olha, essa forma de colocar drogas não à discussão já tem um viés muito negativo, porque eu, por exemplo, ele falando, quero defender a legalização das drogas. Independente do conteúdo, do juízo de valor que isso possa ter, ele estava muito certo no sentido de dizer que está muito direcionado. Exatamente. Então, os deputados avaliaram isso e falaram, não, você está certo, vamos fazer uma discussão mais aberta, então colocamos o tema por que drogas, que ficaria muito mais aberto. Então, essa colaboração, aí eu peço para o colega voltar para o slide anterior, essa forma de colaboração, até na montagem da forma de discussão, também é importante. Claro, a colaboração na discussão das ideias, a colaboração na construção dos textos legislativos, a colaboração na alimentação do conteúdo, como eu disse, se você não tem tempo de participar da discussão, coloque então alguma coisa que você já tem escrito, um vídeo que você tem gravado sobre aquilo. E também, aí uma coisa mais ousada, que nós vamos tentar fazer, e eu sei que a equipe aqui do Plano de Governança Digital está indo por esse caminho também, muito bom, que é chamar as pessoas para participar na construção do portal, eu digo, também da tecnologia. Né? Se nós fazemos as coisas, o projeto, no esquema de software livre, em que depois nós vamos abrir esse código, como se chama assim, o que significa abrir o código? É você colocar o seu projeto e os códigos que foram formados durante a programação disponíveis na internet, porque outras pessoas vêm e falam, olha, isso aqui está bom, mas poderia ficar melhor assim. E você vai construindo um site que as próprias pessoas vão construindo. Então, além de economizar custos, você vai engajando as pessoas também no desenvolvimento da plataforma. E, por fim, uma coisa que nós estamos fazendo é na questão da moderação. Porque, se por um lado você tem uma discussão onde que há muita moderação, ou seja, onde que há muita contribuição, você precisa ter moderadores que conduzam a discussão, senão a coisa se perde. Né? Assim como nós precisamos ter um moderador aqui na audiência pública, a gente precisa também ter moderadores na discussão. Aí, por fim, presidente, saindo um pouco aí da democracia, e se me permite fazendo aqui algumas considerações do plano de governança digital, né, queria fazer essa contribuição no sentido de mostrar alguns desafios. Nós tivemos o vereador Ronivon, que foi lá na Câmara, participou dos eventos, teve uma conversa muito boa com a gente, colheu subsídios, levantou questões importantes. Que é muito importante ter um bom site e abrir para discussões, mas é muito importante também ter uma articulação com os grupos sociais e fazer com que esses grupos sociais entendam que eles têm o poder de se expressar digitalmente, eles têm o poder de participar digitalmente. Então, não é só um trabalho de TI,
e nenhum trabalho político, mas é um trabalho também de comunicação social, que eu chamo de articulação social digital. Então, é importante que a Câmara invista nisso numa segunda fase, ir atrás, chamar, convidar as pessoas, os grupos, as lideranças dos movimentos sociais para participar. O segundo ponto, isso é uma coisa já não tão importante nessa primeira fase, mas numa segunda, é de que vocês estão sendo pioneiros. Assim como a democracia foi pioneiro, e ainda é, vocês estão sendo pioneiros. Como nós estávamos conversando ali, no gabinete do presidente, isso é bom e também tem os seus desafios. Quer dizer, que você serve de modelo para outras câmaras. E nem todas as câmaras terão nem a boa vontade política, nem a visão e nem as condições de recursos para construir esses portais, esses projetos. Então, é importante que a Câmara pense no futuro, num formato que permita que outras câmaras possam aproveitar essa experiência, inclusive utilizar a mesma tecnologia. Que isso aí seria uma grande contribuição para o desenvolvimento da democracia que o projeto também daria. Importante também treinar as equipes que trabalham nas comissões temáticas para o uso de redes sociais. É importante que a pessoa que começa a conhecer aquele assunto daquela comissão, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão, não sei se vocês têm aqui uma comissão de segurança, ou a Comissão de Constituição e Justiça, que essas pessoas que trabalham, que acompanham esses projetos na comissão, conheçam o trabalho de redes sociais, para que, por exemplo, divulgue o trabalho das comissões nas redes sociais e convide as pessoas que estão aí nas discussões do Orkut, do Facebook, esses sites de redes sociais, convida as pessoas para virem participar das discussões legislativas. É importante também que os vereadores se preparem para isso tudo. Lá na Câmara dos Deputados, os deputados ainda estão começando a se desenvolver para isso. Então, hoje, é muito estratégico no gabinete de um parlamentar você ter lá um que a gente pode chamar de uma relação pública digital, que é uma pessoa que vai fazer essa ligação do deputado, no caso do vereador, do exercício do seu mandato com a sociedade, de fazer essa articulação aí. Eu percebo que alguns parlamentares, inclusive que não sabem muito utilizar essas ferramentas e não investem nisso, eles estão ficando meio para trás e perdendo a possibilidade de fazer uma interlocução com movimentos sociais importantes. Importante também de tudo isso, gente, acho que talvez a coisa mais importante que eu posso falar aqui, é de ter sempre um feedback para aquelas pessoas que estão participando. Se o sujeito dispôs a entrar, se expor, que há também uma exposição, você entrar num site que fica ali registrado o resto da vida, um comentário seu, que você gastou tempo para fazer, que você às vezes teve que fazer uma mini pesquisa, estudou o projeto para participar, que ele tem uma resposta dos resultados da sua participação, mesmo que seja para dizer, não, olha, nós não acatamos sua ideia, mas a lemos e ouvimos e a consideramos na discussão. Então, esse retorno é muito importante, porque você começa a criar um círculo virtuoso de participação. Essa pessoa vai voltar a participar no futuro, vai recomendar para outros participarem, e você começa a criar toda uma rede de apoiadores da instituição. E um outro tipo, por fim também, que eu queria frisar, e já encerrando, estarei, claro, aberto aí para discutir depois, ou mesmo nos debates, aprofundar nessas discussões, é que, aí eu falo de forma mais geral, que o pessoal que trabalha na área de informática precisa entender que eles são apoiadores de um projeto como esse, e não definidores da política. O que eu vejo na esplanada, isso de forma muito generalizada, eu posso dizer que acontece no mundo inteiro, é que a TI muitas vezes tem sido um impedidor de projetos de democracia digital, em vez de ser um viabilizador. Porque quer impor certas políticas, certas ferramentas, e esse tipo de decisão tem que estar na área de negócios, na área de estratégia, quem define a estratégia na instituição. Então é importante
que essas pessoas de informática entendam isso e que a instituição invista nesses profissionais, que são muito importantes também para a sustentabilidade do projeto, em participar de seminários, de congressos que acontecem fora sobre essas principais tendências, para que eles também tenham a visão desses movimentos de redes sociais. Queria mais uma vez, presidente, por fim, agradecer a oportunidade à Câmara dos Deputados, em nome da Câmara dos Deputados, o presidente Marco Maia, do todo o corpo de funcionários, nos sentimos honrados de ter a oportunidade de vir aqui e expor um pouco, um pouco da nossa experiência. Estamos abertos para continuar, entendemos que agora fazemos parte de uma comunidade de profissionais políticos das instituições legislativas, buscando um parlamento mais moderno, um caminho que não tem mais volta, que e não é o começo da democracia direta, presidente, como alguns políticos, algumas pessoas se preocupam. Olha, isso aí teve um movimento reacionário no Parlamento Europeu, uns anos atrás, que os deputados acharam, olha, vamos cortar essas coisas aí de participação, porque isso aí no futuro vai ser a democracia direta, eles vão eliminar os parlamentos, e aí as pessoas vão discutir e pronto. Mas essa democracia plebiscitária, de que o povo decide, ela é muito questionada hoje. Eu não consigo ver formas de que nós eliminarmos os mediadores políticos, porque uma coisa é nós colocarmos várias pessoas para discutirem, mas tem que ter um grupo de homens públicos, no caso os mandatários, que vão decidir o que vai ser levado em conta e o que não vai. Isso é decisão política mesmo, e nós não temos como fugir. O que está por detrás desse modelo da democracia do plano de governança digital é um parlamento mais participativo, ou seja, unir representação com participação, onde essa participação da sociedade fortaleça a representação e não a substitua. E é nesse sentido que nós todos, seja governo federal, estadual, municipal, estamos caminhando juntos. Muito obrigado, presidente. Mesa parabeniza o senhor Cristiano Ferri, lá da Câmara dos Deputados.